Olá, meus queridos, professor Orlando Carlos de Geografia, aqui no seu canal Vivendo a Geografia, porque geografia não se estuda, se vive. E hoje nós vamos falar de um tema muito importante, que com certeza você vai ver na sua prova, na prova dos exames, na prova do Enem. Nós vamos falar hoje da hidrosfera. Aí na imagem, o russo Yuri Gagarin, né, o cosmonauta, astronauta russo, primeiro astronauta aí a circular na órbita da Terra. E importante a gente falar porque do alto, Gagarin se tornaria imortal com a sua frase "A Terra é azul", né? Então, Yuri Gagarin, primeiro astronauta, e quando olhou a Terra de cima, né, percebeu o que hoje nós já sabemos com toda certeza: 70% da Terra, né, coberta por água, né? Então é isso que a gente vai falar hoje, da hidrosfera. Vem para cima, vem comigo! Hidrosfera. Para começar a falar, nós vamos definir muito bem o que é a hidrosfera. Então acompanha comigo aqui. Hidrosfera, tá? Compreende, né, a camada líquida da Terra, a camada de água da Terra. Então, 3 perguntinhas vão nortear a nossa aula. Então, a primeira aí é o que é a hidrosfera. Então, como eu já falei, camada líquida da Terra. Qual a sua origem? É importante você saber do processo de formação da Terra, né? Então, há 4,6 bilhões de anos atrás, a Terra começa a se formar a partir de um processo de acreção aí de partículas cósmicas, e durante 4,3 bilhões de anos aproximadamente se resfriou. E nesse processo de resfriamento se liberou grande quantidade de vapor d'água. E a partir daí essa quantidade, né, de vapor se condensou e se precipitou aí em forma de chuva. Quais as suas características? Então nós vamos também falar da composição química, como a hidrosfera ela se distribui no espaço do planeta, né? Seus estados físicos. Nós vamos falar aí de muita coisa relacionada aí à hidrosfera. Então, vem comigo aqui. Para começar aí a definição, né? Então, definição: a hidrosfera corresponde à camada de água, a camada líquida da Terra, formada aí a partir do resfriamento da Terra que liberou o vapor d'água. O termo hidrosfera vem do grego hidro, a água, né? E esfera. Então, esfera de água da Terra. Então, compõe aí uma das principais esferas da Terra, uma das principais camadas da Terra. Então, junto aí com a litosfera, assunto já trabalhado aqui no nosso canal. A atmosfera, e a partir dessas 3 camadas, possibilitou o surgimento de uma terceira, a biosfera. Então, acompanha mais comigo algumas características aí, formada a partir do resfriamento da Terra, a partir do processo de desgasificação. Então, a Terra se resfriou, liberou gases, esses gases se condensaram na atmosfera e se precipitaram em forma de chuva, principalmente, que recobriu aí, ou que cobriu, melhor dizendo, grande parte da superfície terrestre. A colisão de cometas carregados de gelo também contribuiu. Então, logo no início da formação da Terra, né, ainda no período proterozoico, né, era primitiva, né, da Terra, onde o planeta era bombardeado, onde a atmosfera ainda não tinha se consolidado. Essa atmosfera que tem uma importância para o nosso planeta de proteger, principalmente dos asteroides, né? Então tem aí um poder de compressão aí desses corpos celestes. E nesse período ainda, né, primitivo, a Terra era bombardeada por esses cometas, e deles tinha aí grande quantidade de gelo, que ajudou a preencher parte da atmosfera. Então você já sabe que a hidrosfera, né, ela é a camada líquida da Terra. Ela se formou a partir do resfriamento
da mesma, que liberou vapor d'água. Contribuiu para isso também a colisão de cometas carregados de gelo e, consequentemente, recobriu grande parte da superfície terrestre, cobrindo hoje em torno de 70% dessa superfície. O nome hidrosfera vem do grego hidro, água, né? E sphere, né? Ou esfera. Então, a esfera de água, a esfera líquida da Terra. Tudo bem aí? Então, vem comigo mais. Aí, o ciclo da água. É importante você saber que a hidrosfera, ela se renova constantemente. E aí, quando se forma essa camada líquida, né? Ela vai se renovar constantemente. E aí, o ciclo da água explica muito bem. Acompanha comigo aqui, ó. Então, o ciclo da água. Você percebe aí onde começa um processo de evaporação. Então, esse processo aí é resultado da ação da radiação ultravioleta, dos raios solares. E esse vapor d'água, ele vai se concentrar na atmosfera. Outro fator também importante você entender aí é o processo de transpiração dos vegetais ou da evapotranspiração, que contribui ainda mais para a concentração de gases de vapor d'água na atmosfera. E aí depois ocorre a precipitação em forma de chuva, em forma de neve, em forma de granizo, né, em forma de gelo, e vai continuar o ciclo, né, porque essa água ela vai correr superficialmente, alimentando os rios, ela vai se infiltrar na rocha, né, formando aí os lençóis freáticos, os aquíferos, né, que vão também abastecer os rios e também os mares, oceanos. E o ciclo se renova diariamente, constantemente. Então, é um ponto muito importante para você entender a hidrosfera, o ciclo da água. Acompanha mais comigo aqui. Sua fórmula química é H2O. Aí, hidrogênio, né? Oxigênio, compõe, né? A fórmula da água. Aí na imagem, né? A Terra vista do espaço. Aí Yuri Gagarin se deparou, né? Do espaço com essa imagem. Aí a hidrosfera e os oceanos cobrindo grande parte, né? Da superfície, 70%. Interessante também você perceber que nós, seres humanos, também, 70% da nossa massa corpórea é água, né? É líquida. É por isso que nós temos aí que consumir diariamente, em média, 2 litros de água por dia. É a prova que nós somos seres terrestres. Nós temos na nossa composição a atmosfera, a litosfera e a hidrosfera também. Seu estado, né, da matéria aí é líquido, sólido e gasoso. Então você tem a água em 3 diferentes estados, estando aí presente tanto na atmosfera, tanto na litosfera, como na hidrosfera. Em estado puro, ela é insípida, inodora e incolor. Então a água ela não tem cheiro, não tem gosto, né? Não tem cor. Então é importante você perceber isso, porque hoje a poluição dos recursos hídricos é muito constante, principalmente nos países subdesenvolvidos. Então corresponde a 71% da superfície terrestre, está distribuída pelos oceanos, mares, né? Geleiras, vapor d'água, rios, lagos, né? Seres vivos, neves, lençóis freáticos, aquíferos. Então, a água ela está distribuída aí pela Terra a partir desses elementos que eu destaquei para vocês. Então, é importante você perceber isso, né? Porque a água é um recurso de muita importância no mundo, inclusive motivo de conflitos. Então, já existem os chamados hidroconflitos no mundo, como, por exemplo, na Palestina, pelo Rio Jordão, aí, árabes e judeus, o Rio Nilo, aí, tensões envolvendo o Egito e o Sudão. 97,5% do total da hidrosfera, da água, né, é salgada.
Então, na imagem você pode perceber já essa distribuição, né? Então, 97,5% da água é salgada e apenas aí 2,5%, né, é doce. Sendo que aí praticamente 70% dessa água, né, ela se encontra aí nas geleiras. Então você tem basicamente aí 30% desses 2,5%, né, se distribuindo, né, entre, né, a água subterrânea, a umidade do ar presente também, rios e lagos, né? Então, é bastante reduzido esse proporcional de água doce, né? Então, 2,5%, né, estão congelados, né? Estão aí disponíveis, né? 0,3% estão nos continentes. Então, aí esse é um número aproximado, né, que hoje você tem, né? Então, um número muito reduzido. Então, quando se fala aí de água doce, né? Quando se fala aí de ameaça desse recurso, está se falando aí da água doce. Porque a água, né, ela nunca vai acabar ou não vai acabar tão cedo. Mas quando se fala em água doce, aí sim, aí há uma preocupação. Então, aí o número está 2,5, a gente coloca 2,2, né, para fechar, né, aí os 100%. Então, 0,3 estão disponíveis, 2,2, né, estão congelados, né? Só essa observação aí em destaque. São múltiplos os usos dos recursos hídricos. Então, você sabe, consumo é um deles, mas também você utiliza a água, né, para um meio de transporte, o transporte hidroviário. Você utiliza a água para irrigação, atividade agrícola, atividade industrial, também se precisa de água. Você utiliza a água também como fonte de energia, como atividade de lazer. Quem nunca foi à praia, gente? Um balneário. Então, os usos são múltiplos da água, né? Então, transporte, energia, consumo, agricultura, lazer, a alimentação, a pesca, né? Quem gosta de um peixe aí? Então, a água é muito importante, né? Ela regula o clima. Tá? Então, onde a umidade é elevada, o clima é mais úmido, é mais agradável, é mais ameno. Então, ela é de extrema importância para a vida vegetal, para a vida animal, para os seres humanos. E por isso, entender essa hidrosfera é de extrema importância para o futuro da humanidade, principalmente quando seus recursos estão ameaçados, estão sendo aí degradados, poluídos. Sua distribuição no planeta, então, ocorre de forma desigual. É importante você entender justamente que essa distribuição ela não é uniforme. Então, existem regiões que você tem uma maior disponibilidade dos recursos hídricos. Um exemplo é a América do Sul, em especial a Amazônia, que detém em torno de 12% a 20% da água doce do planeta. A Amazônia aí tem um maior reservatório, o maior aquífero, aí o SAGA, o Sistema Grande Amazônia, aqui o Sistema Aquífero Grande Amazônia, que abriga aí vários aquíferos. Então, a Amazônia ela tem uma importância geoestratégica. Aproximadamente 40% da população já sofre de escassez, né? Então, nós falamos aí que existem hidroconflitos, algumas regiões aí como o norte da África, onde tem o famoso deserto Saara, a Península Arábica, né? E algumas regiões desérticas da Ásia, a Austrália, o famoso Outback australiano. Então, você vai perceber que já existe essa escassez, né? Então, aí na imagem, né, o deserto do Saara, né? Aí já existindo hidroconflitos. Então, percebam aqui nessa parte de cima, aí no norte da África, que o deserto do Saara, também mais aqui você pode perceber, ó, a Península Arábica, né? Onde você tem um grande deserto. Pelo uso das águas do Nilo, né? Do Jordão, então os países já disputam
Soma-se também a poluição urbana e industrial, a poluição dos oceanos e rios aí pelas embarcações, né, que tem ameaçado a vida marinha, regiões que nunca foram habitadas, já estão poluídas pelo lixo jogado pelos navios, né? Navios transatlânticos, navios cargueiros. Soma-se aí o processo de desertificação pelo mau uso do solo, aí o assoreamento pelo desmatamento, que contribui para a redução desses recursos hídricos, em especial dos rios. Oceanos e mares. Então, como já falamos, 97% da água estão nos oceanos, são salgadas, e aí esse oceano salgado vem principalmente porque os rios, né, no seu processo de erosão, transporte, né, despejam aí nos oceanos grande quantidade aí de cloreto de potássio, cloreto de sódio, né? Então isso acaba contribuindo para a água ser salgada. Além, aí principal oceano, o Oceano Pacífico, né, o maior em área, né, somado ao Atlântico, o Índico, o Ártico e o Antártico. Com uma profundidade média aí de 3,8 quilômetros. Atuando como grandes reguladores do clima. Então a água ela contribui aí para os fenômenos atmosféricos, para as tempestades, para a formação aí das massas de ar aí, atlântica, né, oceânica. Então, meus queridos, hoje nós falamos da hidrosfera, da camada líquida da Terra, a que se originou a partir do resfriamento da Terra, que liberou vapor d'água, somado aí a cometas que colidiram com a Terra carregados de gelo. A hidrosfera se distribui e recobre 70% da superfície terrestre, principalmente os mares e oceanos. Essa hidrosfera é de extrema importância para a vida na Terra, principalmente a humana. Porém, o mau uso, principalmente a partir da Revolução Industrial, a poluição aí de rios, mares, tem ameaçado a vida no planeta e colocado em xeque aí a sobrevivência da humanidade a partir do momento em que a água doce é muito limitada. Então, se você gostou desse vídeo, dá uma curtida. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, faz isso aí para ajudar o nosso trabalho e continuar levando ensino de qualidade para todo o Brasil e para aqueles que nos acompanham fora do nosso país, né? Não esqueça aí, se você tiver alguma dúvida, deixa nos comentários, né? E não esqueça, geografia não se estuda, geografia se vive.